Olá, um mergulho no mundo escuro das ambições. O novo romance de Ednei Silvestre, nosso entrevistado de hoje, A Felicidade é Fácil, parte de um engano para chegar aos extremos da perversidade e da dor. É uma visão humanizada a olhar a degradação moral de toda uma sociedade. E este é o tema de nossa conversa. Na dica de leituras, outros planos das relações humanas na análise dos livros A Vendedora de Fósforo, de Adriana Lunardi, e Todo Amor Tem Seu Dia de Punhal, de Cida Sepúlveda. Agora a gente conversa com Ednei Silvestre. Ednei, bom, novo romance, né? Esse romance é interessante. Estou falando do leitor, né? Ele me pareceu mais amadurecido do que o anterior, quando você adota uma linguagem mais crua, mais direta, mais precisa, né? Aquela coisa que é uma coisa bem da literatura contemporânea brasileira, né? Quer dizer, como é que foi a experiência de escrever esse novo livro? Eu tinha um certo receio de ficar preso aos personagens de que eu tanto gosto do romance anterior. E tinha essa trama desse menino, porque eu parti de uma situação verdadeira, do menino que foi equivocadamente sequestrado, e aí quando eu comecei a escrever, eu comecei a perceber que era uma linguagem diferente, os personagens eram diferentes, alguns me incomodavam muito, ao contrário do Paulo, do Eduardo, do Biratã, do romance anterior, porque eu me afeiçoei profundamente. Quando eu dei de cara, logo no segundo capítulo, com o Olavo, que em primeira visão era um corrupto, desculpe a palavra, escroto, eu não tinha percebido as sutilezas dele, começou a me incomodar. Então eu comecei a ter dificuldade em lidar com aquelas pessoas, que são para mim pessoas, e percebendo que eu estava escrevendo de outra forma. E que também assim, eu chegava, como eu estive na cobertura dos deslizamentos na Serra Carioca, eu sentava e eles vinham, e vinham naquele ritmo. E com aquela pontuação, com aqueles tempos, é o dia tal, é o horário tal. Eu fiz uma construção também cuidadosa para que os fatos e os horários se encaixassem e fossem aos poucos revelando aquele panorama do Brasil. Mas é muito mesmo diferente do meu romance anterior. Agora, no romance anterior você já trabalha um pouco com a história, mas dessa vez você radicaliza um pouco isso, acentua essa questão no seu romance, a fundamentalidade do momento histórico na trama, né? Também como é que foi trabalhar esse aspecto histórico mesmo do romance? Porque também para mim tinha ficado mais claro, a partir de Se Eu Fechar os Olhos Agora, o quanto a história interfere em nossas vidas. Quando houve essa retenção de nossas economias no plano Collor, a minha vida virou de cabeça para baixo. E aí eu fui descobrindo que a sua eu não sei, mas a de milhões de brasileiros, e as histórias eram, em geral, dramáticas. Aí, coincidentemente, eu descubro que naqueles tempos também houve um aumento muito grande do número de sequestros e de mortes por sequestros. Conheci e entrevistei algumas pessoas que tiveram parentes vítimas de sequestro. Então eu comecei a ter uma visão muito clara dos tempos sombrios que tínhamos vivido e, ao mesmo tempo, parecia que estávamos afundando e desse, desculpe o clichê novamente, lodaçal, surge a esperança, surge uma reação e uma vontade de construir um Brasil melhor. E conseguimos, independentemente da posição política que cada um tenha, é óbvio que o nosso país hoje é melhor. E eu queria falar disso. Então, o aspecto político ficou muito mais claro.
O Olavo, ele é um personagem interessante porque ele é bem frio, bem filho dos anos 60. Ele é um idealista que chega num determinado ponto da vida e renuncia ao idealismo dele, né, em favor de um aproveitamento maior e tal, e acaba se tornando igual ao que ele supostamente no passado teria combatido. É uma psicologia curiosa do Olavo, embora você não fale desse passado mais remoto dele. Mas você deduz pela pessoa com quem ele era casado, então, pela Selma. Exato, pelo diálogo dele com os sócios sobre a Selma e tal, né? Quer dizer, como é a psicologia desse personagem? Mas vimos isso, pessoas idealistas que foram, pouco a pouco, sendo corrompidas pelo sistema, pela fortuna, pelo consumismo. E o único momento, no caso do Olavo, que é um personagem muito complexo, o único momento em que você vê aflorar esse velho idealista é quando ele, conversando com o sócio Ernesto, ele diz: mas ela me faz me sentir jovem, eu tenho vontade de conversar com ela. Eu falo com ela de Hitchcock, que ela não conhecia. Eu falo com ela de Cary Grant, que ela não conhecia. Eu falo com ela de Jules Egin. Falo de jazz, eu falo de Tom Jobim. Aquele era o Olavo. E aí eu acho que fica mais dramático quando você pensa: aquele sujeito tornou-se esse. As circunstâncias, a história fez essa transformação nele. Há um estereótipo que eu gosto, que eu achei bem interessante no livro, que eu gosto do livro, que é a visão que o sequestrador tem do filho, do menino que ele sequestra, enganado, mas ele parte de um estereótipo, né? Quer dizer, a mulher loira com o menino loiro é filho dela. E evidentemente. Ela jamais... Uma criança bonita, loura, branca, de olho azul, tem que ser filho da mulher branca, loura, de olho azul. E patroa? A patroa, evidentemente. E com aquelas coincidências, né, que a trama faz de você ver esta mulher numa situação de aparente afeto maternal ao carregá-lo no colo. Nós sabemos o que a levou àquela situação, mas quem vê de fora vê de outra maneira. Agora, também um aspecto racista também. Claro, né? Até porque a descrição que se faz do filho dela aparentemente não é filho dela. Quer dizer, o genes dominante do marido acaba prevalecendo, né, na formação do menino, né? Embora seja um menino inteligente, vivaz, brilhante, menino brilhante, menino que, né, aprende tudo, sabe tudo, fala tudo, tem a curiosidade intelectual. É um menino tão brilhante quanto o pai. Né? E que possivelmente também se torne como o pai. Talvez não, talvez não. Tem que ter esperança, tem que acreditar que é possível melhorar.